Pampa Debates. Oferecimento GBOX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras. Sejam bem-vindos ao Pampa Debates. Substituo Paulo Sérgio Pinto, que estará de volta na quinta-feira. A partir de agora, vamos acompanhar convergências e divergências de opiniões, convergências e divergências sobre assuntos do momento. Vou sugerir temas, tenho perguntas, por exemplo, a capacidade de leitura e compreensão de textos segue estagnada há 10 anos no Brasil. É a conclusão do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. O levantamento foi divulgado hoje e eu pergunto o que pode ser feito para corrigir essa imensa perda, a capacidade de leitura. O governo do estado vai completar 50 meses sem pagar em dia o funcionalismo, os fornecedores de produtos e os prestadores de serviço. Existirá alguma corda para tirar o setor público do Rio Grande do Sul do fundo do poço? O presidente norte-americano Donald Trump disse que o governo brasileiro manipula para valorizar o dólar diante do real. Aliás, desvalorizar o real diante do dólar. E Trump tem razão, é a pergunta. Será que Sua Excelência sabe o que é a lei da oferta e da procura no mercado? E de grande amigo ele passa a ser adversário do presidente Bolsonaro? Assuntos e perguntas para os participantes do Pampa Debates. O advogado Nestor Hein, o sempre governador do estado Germano Rigoto, o advogado Paulo Olímpio Gomes de Souza, Bem. Escritor, publicitário, eu gosto também de chamar de agitador cultural, Luiz Coronel, e o vereador Idenir Sequim, integrante da bancada do MDB na Câmara Municipal de Porto Alegre. Eu vou atropelar com uma amenidade, que eu ia deixar para o final, mas vamos amenizar porque os assuntos hoje estão pesados. Esse Campeonato Nacional de Futebol, Nestor Hein, Série A, deve continuar com os pontos corridos? E nesse ano termina bem antes do que a última rodada, ou deve mudar? Vamos fazer uma rodada rápida aqui de opiniões. É um assunto que está em todas as rodas. Bem, sob o ponto de vista apenas vamos dizer assim, da exação, da justiça, de premiar o melhor, os pontos corridos, sem dúvida nenhuma, é uma fórmula adotada no mundo inteiro, nos grandes campeonatos, com grande êxito, porque realmente aquele que tem o melhor desempenho, tem um plantel maior do que os outros times, porque eles paralelamente disputam outros campeonatos, esse time acaba prevalecendo e acaba ganhando o campeonato. Então, do ponto de vista da justiça, de premiar o melhor, eu não tenho dúvida que é o melhor sistema. Mas para nós, por exemplo, para nós gaúchos aqui, seria excelente se nós voltássemos a uma forma de um campeonato ter uma final, de pegar os 6 ou os 8 melhores classificados e jogar o 8º contra o primeiro, o 7º contra o segundo e assim por diante, porque aí tu poderias no final do ano, quando já terminaram as outras competições normalmente, esquentaria muito o campeonato, lhe daria um grande relevo. Veja que agora o Flamengo teve para 90 pontos, já ganhou o campeonato há bastante tempo, já estão definidas praticamente as posições de Libertadores que levam a vagas e tornam o campeonato bem desinteressante. E esse acúmulo de calendário de campeonatos que se cruzam, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, fazem com que somente os times muito ricos possam, não só eles, mas principalmente eles, serão no futuro próximo agora os grandes ganhadores, porque os outros clubes não conseguem ter um plantel tão vasto para enfrentar tão grandes compromissos. E a sua opinião, Germano Rigoto? Eu sou totalmente favorável ao sistema de pontos corridos. Eu acho que é o sistema que é mais justo. Os times que se destacam, eles terminam indo ou sendo campeão, ou indo para Libertadores, ou se não se destacarem, caem. Tá? E o Nestor diz, mas às vezes o campeonato termina antes. Termina talvez na questão do campeão,
mas não termina o interesse com relação a quem vai se classificar para Libertadores, não termina o interesse com relação a quem está caindo. Tá? Por exemplo, a Série B é pontos corridos. Tá? Até domingo, nós tivemos, até o fim de semana, uma definição de quem continuaria ou quem cairia para a Série C. E terminou caindo o América, que todo mundo dizia, o América de Minas, que estava certo na Série B o ano que vem. Caiu em casa, jogando em casa com um time desclassificado. Quer dizer, então mostra que pontos corridos, sem dúvida, valoriza também o time que joga bem. O problema é a célebre frase do Nelson Piquet, agora o Nestor tem razão. O segundo lugar é o primeiro dos últimos. Agora o Nestor tem razão que esse é o problema. Coisa, mais do que decidir se deve ter pontos corridos ou não, é mexer no calendário. O calendário é terrível, tá? Ele prejudica, o calendário são vários torneios se chocando, então tem como mexer no calendário para valorizar mais aqueles torneios que são os... Advogado Paulo Olímpio, pontos corridos ou uma fórmula? Não, eu acho que a simultaneidade desses campeonatos, pontos corridos, a Copa Brasil, Libertadores, mexe e permanentemente com a emoção. Eu sou um aficionado, um torcedor, e eu estou ligado permanentemente em saber se o meu time vai para a segunda, vai chegar na Libertadores. A emoção não falta em qualquer dos modelos. Na prática, realmente, quando um se destaca como o Flamengo desse ano, cria um certo enfado quanto à liderança, mas se torna dramático para saber quem cai ou não cai. Então, futebol é emoção, futebol é paixão, então essas permanecem. Então, eu não tenho uma posição fixa a favor ou contra. Por enquanto, eu não mexeria em nada. Lembrando que a dupla nunca ganhou pontos corridos, né? Luiz Coronel, pontos corridos ou uma outra fórmula para o campeonato da Série A? Eu acho que tem campeonato demais, né? Parece que tem campeonato demais. Campeonato de mais e dinheiro de menos. E eu quero até tocar esse dinheiro de menos. Eu sou... Para pagar os altos salários, pelo menos. Eu sou ferido pela frase de um motorista de táxi, né? Ele passou pelo Maracanã e disse: não quero olhar para esse estádio. Meu pai, minha mãe nos levavam todos para assistir as partidas. Para mim isso aí agora é jogo de tênis. Só tem ingressos para quem tem dinheiro. Eu acho que os estádios, como os teatros, deveriam ter espaços reservados para os de pequeno poder aquisitivo. Terminar com o futebol apenas de quem tem recursos financeiros altos. Eu faço um ponto de fuga ao tema proposto por ti para colocar essa questão. Entendeu, Sequim? Eu sou a favor dos pontos corridos. Esse ano, o meu time, que é o São José, quase veio para a Série B e não era pontos corridos, Nestor, era... Mata-mata. Mata-mata, junto com o Juventude. E eu acho que premia quem tem mais base, o Flamengo. Nós não estamos acostumados com isso. A Itália, a Juventus está ganhando todos os campeonatos com 5, 6... Pois é, mas não há nada mais monótono que o Campeonato Espanhol. O Campeonato Espanhol, há 15 anos, também ganha ou o Barcelona ou o Real. Nem o Atlético, que é um grande time de Madrid, consegue ganhar. E aí é o seguinte, Sevilha, os vários times não conseguem chegar. O campeonato mais rico. Pois é, mas eu quero dizer o seguinte, mas são dois. E o Brasil tende a ter uma espanholização do seu futebol. O Flamengo deve ir para 350 mil sócios, vai assambarcar a maioria da verba da Globo de tal forma que não vai ter como concorrer. Nestor, deixa eu te dizer, não vai ter como concorrer com eles. Com relação à própria Espanha, Nestor. O que acontece na Espanha? Se o Real e o Barcelona disputam sempre o título, os outros estão disputando para ver quem é que vai para a Eurocopa, para a Liga Europeia. Quer dizer, eles disputam para ver quem ocupa. Isso é muito legal. O meu irmão ia para o baile do Carnaval no Rio de Janeiro. Eu ia aqui na Praia de Santa Terezinha. Quer dizer, é muito legal. Eu fico disputando. Com todo respeito a Santa Terezinha. Quer dizer, não é por nada. Jogar um negócio que tu nunca vai ganhar. Só um pouquinho. Não é por nada que os estádios dos clubes de interior estão sempre lotados lá também. Não é só do Real e do Barcelona. Todos os estádios são lotados. Mas olha o seguinte, quando vai menos gente, é quando eles jogam com o Real e com o Barcelona. Porque eles sabem que eles não têm nenhuma chance. Senhor Tadeu, tu és um mero coadjuvante, tu não é protagonista de nada. O campeonato com pontos corridos é mais justo
O Dr. Raim pensa como dirigente de clube, no Din-Din. Opinião do senhor Tadeu. Bom, falamos aqui, 2 referências à Série B. Eu quero aqui saudar o meu clube em Santa Catarina, o Figueirense, que salvou ali. E o clube... Vivendo a maior crise da sua história. Não entrou num jogo contra o Cuiabá. Cuiabá. Perdeu para o VO. Perdeu. Os jogadores estavam no estádio, não entraram no gramado porque os salários estavam atrasados. Porque uma empresa assumiu o controle administrativo, financeiro, e não pagava ninguém. Agora, o Luiz tem razão numa coisa. Nós, aqui no Brasil, fizemos estádios para países ricos. Todo o perfil, a paisagem humana da arena, e falo com meus amigos colorados do Beira-Rio, mudou, como bem flagrou o Luiz. Não há mais lugar para as pessoas que adoram futebol e nós temos que ser estimulados a achar uma forma para isso. Qual seria, a meu ver? Tem que fazer um sistema de check-in. Por exemplo, vai ter um jogo aí amanhã, Grêmio e Cruzeiro. Não vai ir 50 mil pessoas. Então é o seguinte, quando ocupar lá os 20 mil, ali abre. 10, 15 mil que está ali, abre e cobra um valor simbólico, R$5, e deixa as pessoas entrarem no jogo. É bonito um estádio cheio, um estádio pulsante, um estádio com as pessoas. A volta da Coreia. O Inter, na final de 76 com o Cruzeiro, tinha 70 mil torcedores no campo. Hoje não cabe mais do que 50 mil. Mas aí são questões a Coreia era a solução para os mais pobres. Não se enxergava nada, havia até risco, superlotação. Eu acho que a Coreia... Esse absurdo indecente foi realizar a Copa do Mundo no Brasil, tornou os nossos estádios. Isso me lembra aqueles sujeitos que vão receber familiares com uma grande festa, eles reformam toda a casa, compram tapetes novos. Nós temos que receber a Copa do Mundo aqui. Nós sempre vamos ao futebol, ninguém morreu. Aí nós tínhamos que fazer demoliram o Maracanã. Já vão para a 3ª demolição do Maracanã. Botando dinheiro público no lixo. O Maracanã comportava 200 mil, 150 mil. E tinha a Coreia. A gente via aqueles filmes do Canal 100, do Maracanã, o povão estava... Hoje está a elite no estádio. Bom, uma coisa, o meu esporte... A bandeira em cima do armário. Clube Cruzeiro construiu uma arena para 16.500 pessoas em Cachoeirinha e não vai ser o estádio da elite, não. Dinheiro da contribuição dos associados, dos conselheiros, não teve uma colaboração mínima da prefeitura em obras de infraestrutura, mas não 16.500 vai ser um estádio para a comunidade de Cachoeirinha. Funcional, o tamanho que era. É o tamanho dela. Para mudar um hábito, ouça o recado da Unimed. Mudar um hábito é vencer desafios todos os dias. Eu desafio você a colocar mais cor no seu prato. A fazer amigos no modo offline. A respeitar o planeta, nos mínimos detalhes. A fazer da gentileza uma prioridade. E mesmo quando parecer impossível, ser mais forte que o sofá. Acesse mudeumhabito.com.br e escolha um desafio para você e compartilhe. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Viu só? Aqui o bem-estar está sempre em pauta. Luiz Coronel, saiu hoje a conclusão do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. A capacidade de leitura e compreensão de textos segue estagnada há 10 anos no Brasil. Os alunos não leem, quando leem, não entendem e não sabem interpretar. Bom, em primeiro lugar, no Brasil é possível se formar numa faculdade sem nunca ter lido um livro. Isso é possível. Nós temos um problema básico de uma cultura brasileira que vai se desfibrando dentro de uma caracterização de que cultura é entretenimento e não é depoimento humano e encantamento. Vai criando uma cultura de entretenimento em que as pessoas não têm, na vida cultural, nenhum crescimento humano. Elas são hipnotizadas, elas são apequenadas dentro de todo esse espetáculo. No Brasil se faz a melhor música do mundo e se veicula a pior música do mundo, para dar um pequeno exemplo. Segundo lugar, nós tínhamos, quando eu era criança, a escola tinha algum encantamento que foi perdendo. Eu me lembro meus tios professores, com 8 filhos, 9 filhos,
bem de vida, subiam a Rua 7 de terno, bonito, bem arrumados. Olha, o professor aguentou 8 filhos, tendo uma casa, vivendo só do magistério, conviviam seus tios. A depreciação do magistério deu um plano geral, meu governador, em termos de ganhos mesmo, o empobrecimento do magistério. Há dados que me assustam, por exemplo, a educação na Inglaterra, 35 alunos por cada professor, 25 na Suíça, se não me lembro. Aqui no Rio Grande do Sul parece que é 14. Parece que é 14, feita a estatística. Ou seja, 14 na média, tem com 6 ou 7. Sim, pode ter. Então são coisas de desgaste muito grande na história da educação. Os professores têm que ser pessoas que amam livros. As escolas americanas, a primeira coisa que se faz numa escola americana, governador Rigoto, é dizer que livros este aluno irá ler e quais serão os professores que vão conversar com eles sobre estes livros. Então, tu já tem um endereçamento do aluno para o livro. Eu sinto que os alunos ficam ativos. Eu dou os pequenininhos livro carta, onde eu sou patrono, as crianças formam fila, querem autógrafo, guardam na mochila. Não é que não queiram. Tu tem que motivar que eles leiam coisas que eles gostam de ler. Mas, coronel... tu não pode dar para um aluno, coronel, não é só livro, né? Não é só livro. A leitura não é só livro. Essa pesquisa, ela demonstra que dos estudantes, 28, se eu não me engano, Armando, esse é o dado, 28% só leem jornal. Tá? Então, na verdade, é o livro, é o jornal, é a revista semanal. Quer dizer, tu vai me dizer, mas a maioria não tem condições de comprar um jornal, não tem condições de comprar um livro, não tem condições de comprar uma revista. Tá? Tu tem uma grande parte dos estudantes que tem dificuldade de acesso. Está aqui agora. Mas agora tem o celular que mesmo as pessoas com pouca posse têm. E o jornal está dentro da rede social hoje. Tá? E 28% apenas dizem que acompanham, que lêem alguma coisa em jornal. Então, o problema da leitura começa no livro, passa pelo jornal, que não é só o jornal que está impresso, é o jornal que está dentro do teu celular. E o Sul com acesso universal, sem cobrar, porque a maioria dos jornais hoje está cobrando. Não, o governador tocou num ponto muito interessante. Quando se pensava assim que a comunicação escrita entrava em agonia, o Atos, por exemplo, colocou um convite que as pessoas escrevam. As pessoas voltaram a escrever, estão escrevendo, estão respondendo. Então isso me pareceu um dado positivo. Agora, as escolas têm que ensinar as crianças o hábito da leitura, porque a leitura é como cinema. Tu não vais ao cinema, tu para de ir ao cinema. Será que tu não lês, tu para de ler, também tu não lê. Eu tenho uma disciplina de ler todo dia e ter culpa se eu não leio um dia. Eu vou fazer a minha mala, a primeira coisa de qual é os livros que eu vou levar, porque eu adquiri ao longo da vida o hábito da leitura. Mas isso foi repassado por um familiar, por professores. Eu pergunto, Sequim, será que os professores de hoje já não são vítimas do desleixo e do abandono dos livros e da leitura de jornais? Já quando eles se formaram. Eu vou dar um dado. Nos últimos anos, nos últimos 15, 20 anos, Porto Alegre aprova 50% só no ensino fundamental. E se for fazer exame muito rígido, não aprova isso tudo, porque se sabe como se aprova hoje em dia. Não precisa saber. Se você não lê um livro, se não faz direito uma redação, se não sabe fazer uma conta de juro composto, de qualquer coisa, não precisa fazer nada. A calculadora faz. Mas se não souber fazer isso e tiver uma pequena provinha, passa de ano também. Se não fosse isso, não seria 50%, seria 70% de reprovação. Isso é retrabalho, então, isso é custo. E os professores, o que aconteceu com os professores? Eu fico abismado. No Rio Grande do Sul, governador, aumentou o índice no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, em todos os municípios, o índice de professores pós-graduados. Os professores, teoricamente, eles se prepararam melhor. Mas aconteceu um problema. Aconteceu o CEPERGS no meio disso, no Rio Grande do Sul,
aconteceu o ensino ideológico no Rio Grande do Sul e isso tudo se fez esquecer a leitura e o dever de estudar, principalmente de fazer tema de casa e de se comportar direito na sala de aula. Paulo Olímpio. Os dados do PISA, que é o dado estatístico sobre esses resultados, para o Brasil é alarmante. Eu ouvia hoje o ministro da Educação. Diz ele que os dados, governador, são até 2018, quer dizer, tirou o dele fora. Já tirou de nem precisava, nem precisava. Bota tudo numa discussão ideológica. Mas isso aí não mudou. Palpite feliz do senhor ministro. Não mudou. Pois bem, o resultado não é só leitura, não é só escrita. É matemática, é a biologia, são as ciências. O Brasil está em último lugar na América do Sul, em 70º lugar no mundo em matemática. Quer dizer, quando nós estamos no pórtico de um século XXI, que nos leva para biotecnologia, nos leva para conhecimentos muito exclusivos, nós vamos voltar ou vamos confirmar o que Aldous Huxley, em 1930, com um admirável mundo novo, nós vamos ter a humanidade e o Brasil, incluo dentro desse coletivo, com categorias alfa, beta, né? Delta. Estamentos sociais. Vamos voltar a uma classe dominadora com o domínio do conhecimento, da ciência e da tecnologia. E os outros, nesse nível e nessa escala, vão ser servos e escravos. Para que o Canadá, que é um picolé de gelo, tem 18 prêmios Nobel. 18. Argentina, Chile, o Brasil não tem nenhum. Alguma coisa aconteceu com a história. Não, mas acho que Israel também tem um elenco de premiados. Sim. Alta tecnologia. E o que o PISA também não analisa é a diferença dentro do Brasil. Sim. Com estudantes de 2 níveis. Tem um estudante que está dentro desta média, mas é um estudante mais preparado, é um estudante de uma escola que lhe dá melhores condições de aprendizado, porque ele tem renda, que o outro não tem. E o outro, por exemplo, da periferia, tem muito menos acesso a um instrumento que lhe permite uma formação melhor, um equipamento que lhe permite uma formação melhor. Não tem um computador em casa. Se as escolas agora estão sendo dotadas existe um programa nacional para garantir no Uruguai já tem a informática dentro da escola, as redes sociais sendo utilizada pelos alunos dentro da escola para aprendizado, mas, de qualquer forma, dentro desses números, tem 2 tipos de aluno. Tem um aluno que ele é privilegiado e o outro que nada é de privilegiado e, por isso, tem muito menos condições de aprendizado. O senhor Marcelo Portes, de Canoas, diz: matemática e português eram as primeiras matérias que aprendíamos na escola. E hoje não se roda nos primeiros anos. E aí, para que estudar? Mas houve um corte aí, de um momento em que essas coisas se degradaram inexoravelmente. Elas não iam tão mal. Só para completar, desculpe, outro problema é que muitos professores esqueceram de ensinar e passaram a dar aulas de ideologia. Marcelo Portes Canoas, Nestor, Paulo. Eu penso que houve um momento em que aconteceu essa degradação dos professores. Nem sempre foi assim. Nós já tivemos momentos, por exemplo, a minha professora escolar aqui em Barra do Ribeiro, a minha professora Lídia, ela dava aula para 4 séries. Primeiro primário, segundo primário, terceiro primário. Ela dividia o quadro negro, primeiro primário, segundo primário, terceiro. Ia de bicicleta dar aula para nós. Nos ensinou o valor da leitura, eu devo muito a ela. Depois eu vim estudar aqui no Colégio Champagnat, fazer uma admissão ao ginásio. E fui um dos primeiros lugares do colégio. Eu vim de um grupo escolar do interior. A gente ia de chinelo para o colégio naquela época, eu recordo bem. E havia um ensino de qualidade. Os professores tinham uma visualização da sociedade em relação a eles, que lhes dava uma grande autoestima e uma grande capacidade de aprendizagem. Porque imagina a professora ensinar português, matemática, estudos sociais, história, geografia, para alunos de variadas idades, de variadas séries. É um talento
em comum, né? Então havia qualidade nos professores. Eu nem quero imaginar que hoje não se tem essa qualidade, mas nós não conseguimos mais dar ao professor a importância que ele tem. Os professores em países que são players mundiais em termos de falou-se aqui dos Nobéis e tal, o professor tem um grande relevo na sociedade, tem uma grande importância e os professores perderam a importância. Houve também uma incidência aí dessa chamada geração da imagem. A imagem torpedeou muito a cabeça das pessoas e fez muito a cabeça das pessoas. Muita televisão, agora mais proximamente, muito smartphone, muita coisa. E isso é uma informação fugaz, isso é uma informação etérea. Por exemplo, pergunta para uma senhora, a senhora gosta de ver novelas? Ah, eu gosto de ver novelas. A senhora viu qual novela? Ah, eu vi em 2014, qual novela? Me diga o nome de 3 personagens. Não sabe dizer. Agora, se a pessoa lê um livro, ela tem uma capacidade de retenção mental muito superior. Integra a imaginação. Exato. Então, essas a novela coisas... é uma charada. O segredo da novela é a distorção do personagem. O personagem vem até aqui malvado. Neste capítulo ele se torna perverso. E aí tu não desliga da novela mais. Não é isso. Tu imagina, como é que seria o semblante desse sujeito, desse personagem? Como é que ele é? Será que ele tem cabelo loiro, é moreno? A imaginação trabalha forte. Então, eu acho que essas coisas todas nos fizeram grande prejuízo. E a ideologização que foi referida aí pelo nosso telespectador também criou facções, criou um multifacetamento muito ruim. Vamos esperar que melhore, né? Vamos agora às informações do CREMERS. Plantão CREMERS. Os problemas da saúde no Brasil não se resolvem com a simples contratação de mais profissionais. Não faltam médicos, faltam estrutura e condições de trabalho. A abertura indiscriminada de mais cursos de medicina tem feito a qualidade da formação cair consideravelmente. Precisamos priorizar a excelência. É isso que o CREMERS defende. Assim, acesse Por Mais Saúde, tudo junto, pormaissaude.com.br e saiba mais. Olha, há um problema no estado do Rio Grande do Sul. Ainda bem que é só um. Mas esse vamos chamar de mais grave. O governo do estado do Rio Grande do Sul vai completar 50 meses não pagando em dia funcionalismo público, fornecedores de produtos, olha, fornecedores, leite para creche, cobertor para os presídios, material necessário para escolas. Mas os prestadores de serviços, quantas e quantas vezes nós vemos empresas terceirizadas com os seus funcionários em greve porque o Estado não pagou e a empresa não pagou aos seus servidores, aos seus empregados. A pergunta é, existirá alguma corda para tirar o setor público do Rio Grande do Sul que está no subsolo do poço? O governador Rigoto olha com um ar assim... Na verdade, distante, na verdade, Armando, o quadro do Rio Grande do Sul é sério, mas é bom que se diga que não é só o do Rio Grande do Sul. Qual é o termo que tu utilizou antes, quando eu falava do pior e seu Giordano Bruno? Melhor que o péssimo não é bom. Né? Melhor do que o péssimo não é bom. Mas, na verdade, hoje nós temos um quadro de deterioração fiscal dos estados brasileiros. Tu pega estados que eram um exemplo para o Brasil. Quantas vezes eu li o ajuste fiscal, o déficit zero, o choque de gestão de Minas Gerais? Quantas vezes eu vi e era me perguntar por que não acontece no Rio Grande do Sul o choque de gestão de Minas Gerais? O choque de gestão de Minas Gerais levou à situação que Minas vive hoje. Situação fiscal pior que a do Rio Grande do Sul. Pior. Mas lá... Pior que a do Rio Grande do Sul. Só que lá ainda eles têm royalties, que só estão atrapalhando a situação deles agora, porque tu teve esse problema todo da Vale, tá? Que isso criou um problema seríssimo para Está na pauta de amanhã, governador, a votação
da antecipação dos royalties do Nióbio para pagar o 13º salário. Olha só, e eles têm royalties que nós não temos. O Rio de Janeiro tem royalties que nós não temos. O Espírito Santo tem royalties que nós não temos. O governador Paulo Artung esteve aqui, é o meu amigo, tenho um carinho enorme pelo Paulo Artung, mas, por favor, governar o Espírito Santo com todos os royalties de petróleo que tem o Espírito Santo e o tamanho da população e o tamanho do Estado é totalmente diferente de um Estado que não tem royalty nenhum. Então eu quero dizer, o Rio Grande do Sul paga um preço, sim, por hoje ter sua localização geográfica no extremo sul do Brasil, com o Mercosul, que está aí os presidentes reunidos, mas sem rumo, e que sérios riscos. E que daria uma grande vantagem para o Rio Grande do Sul se tivesse o Mercosul forte, mas nós estamos aqui no extremo sul pagando o preço de um desenvolvimento que felizmente aconteceu no norte, nordeste, centro-oeste, que antigamente nós não pagávamos esse preço porque tudo acontecia do sudeste para baixo. O Rio Grande do Sul tem então que buscar vocações, manter o agronegócio. Está aqui o Nestor, que sabe o que é a importância do agronegócio, todos nós sabemos, mas vocações que o Rio Grande do Sul pode diferenciá-lo por ter 22 polos tecnológicos, como tem, as universidades que possui, jogar pesado na tecnologia de informação, eu não tenho dúvida, nós já temos uma diferença que pode nos diferenciar mais. Então a pergunta que tu fizeste é de difícil resposta, Armando. Agora, cortar gastos naquilo que se pode cortar, fazer reformas estruturais, a reforma previdenciária, trazendo da reforma nacional para estadual é fundamental. Eu não acredito que os deputados vão poder votar contra aquilo que é uma reforma previdenciária do país e que, infelizmente, não foi votada pelo Congresso Nacional para os estados e municípios, mas os estados e municípios têm que fazer sua reforma. Então, estas mudanças, elas vão levar que o Rio Grande do Sul possa ter um processo de recuperação que não é rápida. Mas eu te diria, Armando, fora de uma revisão do Pacto Federativo, nós vamos ter, inclusive, estados vizinhos nossos, como Santa Catarina, que é um exemplo, já com deterioração da sua situação fiscal. E outros estados, eu nem falo no Rio de Janeiro, eu falo em estados que estão já começando a ter problemas que não tinham. Por quê? Porque nós temos uma federação com grau de distorção absurdo e que não pode continuar como está. Banco com presença digital é fundamental. A tecnologia deixou de ser escolha. Não tem como viver sem, mas na Unicred as pessoas continuam sendo fundamentais. Pois uma instituição financeira cooperativa é basicamente isso, confiança nos relacionamentos. A Unicred chama isso de prosperidade sem perdedores, mas você pode chamar de respeito pela sua inteligência. Se isso faz sentido para você, venha ser um cooperado Unicred. E aí surgem várias, quando se trata de problema financeiro, do Estado, que deve 100 bilhões de reais, surgem 100 bilhões de reais. São 65 para a União, e aí soma os depósitos judiciais, os precatórios, o Caixa Único, 100 bilhões de reais. Para uma arrecadação bruta em torno de 52. Então nós estamos devendo 2 arrecadações anuais, essa é a nossa dívida. E por ela nós pagamos, aliás, não estamos pagando juros, né? Está suspenso o pagamento pelo Supremo Tribunal Federal. Se tivéssemos que pagar, Deus nos livre. O senhor Gilson de Barra do Ribeiro diz: reduzir os salários em 50% de todos os vereadores, deputados estaduais, federais e senadores, acabar com as verbas partidárias, com isso seria possível melhorar o pagamento dos professores. Seria uma medida mais psicológica do que econômica. Economicamente não teria essa graduação. Olha, não, mas o fundo partidário tem um altíssimo significado e o meu conterrâneo aí faz referência. Para 3 bilhões é muito dinheiro. Pretendem, né? Eu acho que Mas, Armando, eu queria dar um pitaco nisso. Eu acho que, vou repetir a frase do Marx aqui, o homem não cria problemas que ele não possa resolver. E a história contemporânea está dando os mais assombrosos resultados de solução com rapidez. Tu pega aquela constelação, aquele cacho de países que formava a União Soviética.
se independizaram e estão vivendo momentos de prosperidade, de organização, de eufania popular, de contentamento popular, vários deles. Eu tenho visto entrevistas da Letônia, Você que está falando da Coreia do Sul, que está falando dos países asiáticos. Estou falando de Estônia, Letônia, Bulgária, aqueles países ali estão vivendo... Eles melhoraram em relação ao que eles eram, mas eles ainda estão longe de um... Sim, mas tu sente um otimismo e uma realização voltado para empreendedorismo, inovação, dentro de projetos solidários. Também tu não pode achar que inovação, que empreendedorismo em si são palavras mágicas. Se isso não estiver marcado num contexto de uma economia solidária, inclusiva, tu não está fazendo nada, não é, governador? O senhor Fred Wilson Jekyll, de Capão da Canoa, manda um recado, uma observação dirigida ao senhor Germano Rigoto. Diz que tem 90 anos, aos 21 anos tinha o 3º ano do primário, aos 34 se formou em Física na URGS e aos 41 representou o Brasil no Congresso Internacional. Depende de cada um, diz o senhor Fred Wilson Jekyll, e é verdade, né? Quando os alunos de origem extremamente humilde tiveram sucesso. Mas tem uma coisa no país, né? O nosso país, ele não tem senso de urgência de nada. De nada. Mas as pessoas deixam as coisas apodrecer até rachar a tampa da caixa. Por exemplo, a Previdência Social. Eu falo com pessoas que têm conhecimento, até já governantes importantes. Não precisa da reforma da Previdência, isso é uma bobagem que o governo está fazendo. Eu digo, então é o seguinte, esse pessoal do governo acordou de manhã e resolveu assim, vamos fazer uma maldade pro povo que vota na gente e vamos fazer uma reforma da Previdência. Quer dizer, então agora o Brasil e o governador Germano Rigoto se bate muito por isso, pela reforma tributária. O Brasil está vendo que o governador vai acordar que um dia não vai poder pagar as aposentadorias para as pessoas. Um governador, se continuar assim, vai acordar e vai dizer assim, pessoal, vai ser como Portugal. Eu vou pagar até 10 mil reais e o resto depois nós vamos ver quando vão pagar. Se as coisas continuarem, vai acabar assim. Eles estão vendo que está indo para o buraco. E ninguém faz nada. Ficam alguns bradando, mas, Nestor, como Dom Quixote por aí, Nestor, o triste porque é o seguinte, as coisas vão mal. Nestor, o triste é o seguinte, Armando, é que eu acho que o governador manda um conjunto de propostas para a Assembleia, eu não vou discutir conteúdo das propostas, o mérito das propostas. Não cabe a mim, como mesmo o governador está dizendo que está certo aqui e errado ali. Agora, eu acho que a Assembleia Legislativa, ela tem todas as condições de aperfeiçoar as propostas, inclusive ouvindo as entidades. Mas em regime de urgência? Mas tem condições sim. Agora, eu quero te dizer, Armando, quero te dizer o seguinte, a Assembleia tem condições de fazer, ouvindo os setores. Agora, me preocupa já manifestações de bancadas dizendo que votam contra tudo, contra todos os projetos, não analisando o conteúdo, se tem projeto bom. Não, mas se estão no poder, mandam o mesmo projeto em favor do seu governo. No início da sessão plenária hoje, o secretário da mesa leu, olha, não menos de 40 manifestações de câmaras municipais, vereador Sequim. Manifestações, isso, claro que isso é combinado, né? Isso é com vistas à eleição municipal no próximo ano. Os vereadores, forçando, os prefeitos, protestando veementemente, apelando aos deputados que votem contra as duas medidas. Uma que revisa o plano de carreira do magistério e outra que trata da Previdência. Mas assim, terminantemente, não dão uma sugestão para a saída de um Estado que não tem condições, não tem mais como respirar. Nós já votamos a Previdência, já votamos todas essas leis aqui. Em Porto Alegre. Foi referido aqui, né, que as pessoas podem colaborar. Por exemplo, foi votada uma reforma do Código de Meio Ambiente. Bem, em regime de urgência. Em 15 dias, o Ministério Público Estadual mandou um trabalho consistente, fundamentado, sobre o Código do Meio Ambiente. Todos os críticos que querem postergar a discussão do Código não mandaram contribuição nenhuma. Nenhuma! Nestor, hoje foi aprovada... Então, quer dizer, então a questão deles não é a urgência, a questão deles é não votar. A proposta não estou nem entrando no mérito de ser errado ou não, estou dizendo... É brabo. A proposta foi aprovada hoje pela Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia, não é mais regime de urgência, vai para mais 2 ou 3 comissões e finalmente chegará ao plenário. Houve 2 pedidos de vista para adiar e para não votar, para chegar no final não votar. A Vinhos do Mundo é como vocês, apaixonados por vinho. Aprecia os melhores Malbecs argentinos, o singular Carmeniere do Chile, os tradicionais vinhos de Portugal, os inconfundíveis champanhes da França
e a melhor expressão da Serra Gaúcha. Por isso, trabalha para que você aproveite os melhores rótulos do mundo. Saiba mais em www.vinhosdomundo.com.br. O senhor Eduardo Cloir, de Porto Alegre, narra aqui uma circunstância sobre o ensino. Ele diz que a sua filha, com 11 anos, foi aprovada para a 6ª série, estudava numa das melhores escolas privadas da Zona Norte de Porto Alegre, aluna nota 9, 9,5 e 10, adquiriu o direito de fazer a prova da escola militar, prova eliminatória, e em matemática, entre 20 questões, ela acertou só 5 e foi eliminada. Dizer o quê? Opinião do senhor Eduardo Cloir. O presidente norte-americano, vamos a um outro assunto, o presidente norte-americano Donald Trump diz que o governo brasileiro manipula a questão da moeda. O dólar sobe, desvaloriza o real. Será que Trump tem razão? Será que Sua Excelência sabe o que é a lei da oferta e da procura? De grande amigo, subitamente ele passou a adversário do presidente Jair Bolsonaro. Ele não é amigo de ninguém, né? Na verdade, ele é amigo dele mesmo. Ele é amigo dele mesmo. Eu acho que é amigo dele mesmo. Ele é uma pessoa totalmente destrambelhada. Hoje, ele agrediu o presidente da França, lado a lado, com a imprensa toda presente. Ele chamou, com uma resposta que o presidente Macron deu a ele, sobre a questão ainda daquela retirada das tropas americanas lá do Oriente e tal, sim, e que criou um problema, que a França ficou descontente porque terminou interferindo fortemente na Síria, e o Macron disse isso, que o Tratado Atlântico estava pelas caronas, e ele ficou raivoso com relação a isso e disse para o Macron: olha, o presidente aqui está demonstrando que ele é um grande político. É um grande político. Falando com um grande político como se isto fosse pejorativo. Na verdade, eu não sei o que o presidente Trump é. Ele é político, mas eu não vejo ele como grande político. Acho que ele faz as coisas político todas. Grande, tem quase 2 metros. Provavelmente ele é um grande político, mas mesmo, mas por causa da altura. O estilo de política é o lado da política desconcertante, que mantém todo igual uma novela. Mantém todo o público atraído. Ele é responsável por ele, com as suas atrapalhadas com a China, ele é responsável por essa situação do dólar aqui no Brasil. Ele reelege, Paulo? Não, e isto é que está movendo todos os movimentos do Trump, a eleição do ano que vem. Então, lá como cá, o processo eleitoral inflete no espírito público dos deputados, vereadores e todos mais. Então, o Trump está pensando nos seus eleitores locais e nos interesses dele em detrimento de acordos e aquilo que ele já tenha decidido com outros países. A matéria comercial e a defesa dos interesses dos nacionais americanos vão pesar no pleito, e é isso que interessa. E o que está trazendo uma perturbação especial a ele é o processo de impeachment, que avança. O processo de impeachment do Trump tem o Senado como barreira final, mas isso está incomodando. Mas é preocupante. Está preocupante. Mas deixa eu aproveitar o gancho do Trump para voltar um pouquinho à nossa situação aqui, que temos um vereador atuante e sabemos que a prefeitura aqui terá uma disputa o ano que vem. Pelo que eu sei, já tem 10 pré-candidatos para enfrentar as dificuldades insuperáveis, mas candidato não falta. E este processo eleitoral que está já despertando, já está trazendo dificuldade para a administração atual da prefeitura, porque tudo para, tudo cessa, as bancadas começam a obstruir. E na Assembleia, governador, as coisas também acontecem assim. Eu sou contra a democracia? Não, eu sou democrata. Eu só acho que essa quantidade de partidos e esse processo democrático traz um mal enorme para a administração. Tem que ser feito alguma coisa, e o remédio é amargo. Agora, quem é que quer
aprovar remédios amargos para os seus eleitores quando temos pleitos do ano que vem. Manifestação. É isso? Então, isto é o diagnóstico. De Adelar Freitas, que vem na mesma linha. Senhor Germano Riccotto, saberia dizer se no seu governo os deputados votavam qualquer coisa sem olhar para a reeleição? A responsabilidade da crise é de todos os políticos que só cuidam de sua reeleição. Na verdade, eu quero te dizer o seguinte, é muito difícil um governo ter base de sustentação, doutor Paulo Olímpio, e manter uma base de sustentação por causa desse sistema partidário falido que nós temos. É isso. Quer dizer, o fato de ter essa quantidade de partidos, por mais que um governador, que um presidente da República forme uma base de sustentação, essa base de sustentação é volúvel, é gelatinosa, ela não se mantém. E aí, quando chega perto de um período eleitoral, as coisas ficam muito mais difíceis de serem aprovadas, porque não há uma responsabilidade com o projeto de governo. Tu apoia um presidente, né? E no dia seguinte à eleição tu não tem nada a ver com aquele projeto que o presidente defende. Tu apoia um governador e no dia seguinte à eleição tu não tem responsabilidade com o projeto de governo que esse governador vai apresentar. Por quê? Porque temos um sistema partidário, um sistema eleitoral que leva a isso, leva à irresponsabilidade. E a falta do espírito público em detrimento dessa... Mas eu queria enganchar um argumento que já relatei aqui. Eu fui a um congresso de direito constitucional e falava-se sobre o Brasil e falava-se, foi em Portugal, sobre o presidencialismo e o parlamentarismo. Um conselheiro português disse assim, doutor Nestor, o seu país não tem chance nem com o presidencialismo, nem com o parlamentarismo. Porque não há possibilidade nenhuma de um país ser governado com 40 partidos. Isso é absolutamente impossível. Não há registro na ciência política de alguém bem-sucedido com 40 partidos. É uma democracia. E veja só, e alguns ingredientes. É uma democracia fadada a um malogro. Ontem foi eleito aqui, para minha alegria pessoal, porque tem por ele grande apreço e consideração, o desembargador Voltaire, Gelima Moraes, foi eleito presidente do TJ. Hoje saiu a pesquisa sobre a imagem do judiciário. Do Poder Judiciário. 57% dos brasileiros desaprovam totalmente o Supremo Tribunal Federal e 54% desaprovam o STJ. E 44% dos brasileiros não confiam no Poder Judiciário. Há 10 anos atrás, a aprovação do Poder Judiciário era de 91%. Há 10 anos atrás. 91% de aprovação. Era, se não me engano, a instituição de maior credibilidade do país. Mesmo que dos 3 poderes e ainda que tenha melhor avaliação. O Legislativo 29, não foi? Não, eu só li o do Poder Judiciário, porque o que aconteceu em 10 anos... O que aconteceu... Viu, Nestor? O que aconteceu... Sim, mas eu não li, eu só vi o Judiciário. O que aconteceu com o Judiciário? E o Executivo 34. Para passar dessa credibilidade alta para essa pesquisa e esse resultado é consequência da visibilidade do nosso Supremo. É a cúpula do sistema do Poder Judiciário e os exemplos que tem dado a nação mediante a assistência. Um deles esse que o professor referiu relativamente à cláusula de barreira, por exemplo, que o STF julgou muito mal essa questão. Eu acho até que não é a visibilidade, é a forma imperial de escolha dos seus integrantes. O presidente da República dá um canetaço e bota um amigo. Não concordo contigo, não posso concordar pelo seguinte, porque esse sistema do canetaço, mesmo os governos ditatoriais, ninguém ousou colocar alguém que rodou no concurso para juiz para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Nem o governo militar ousou fazer isso. Está confirmando? Não, mas acontece o seguinte, não é o problema de o sujeito da escolha ser por essa... É de quem faz a escolha. Armando, aí eu quero dizer o seguinte, eu quero lembrar, Armando, só um pouquinho. Existe uma peça de teatro que se chama O Favorito Rei. O Favorito Rei saía fazer orgias com o rei. No outro dia o rei nomeou o sumo sacerdote. E ele condena o rei. E o rei disse, mas chama, tu é meu colega de folia. Tu é meu colega de folia. E ele disse, eu não estava com o manto sagrado. Quer dizer, essa que é a questão. Vamos agora ao quadro Saúde, com o doutor Gilberto Schwartzmann. Olá, os senhores sabem que hoje há alguns tipos de câncer de pulmão que podem ser tratados com comprimidos?
Isso mesmo, comprimidos pela boca. Nada de injeções na veia. São tratamentos menos tóxicos e bem mais ativos. E são utilizados em tipos especiais de câncer de pulmão que possuem alterações detectadas em testes moleculares. E esses testes são hoje acessíveis a todos. O paciente com câncer de pulmão ou seu familiar que tiverem dúvidas sobre isso devem conversar com seu médico. Como melhorou a medicina, não é mesmo? Um abraço a todos. Muito obrigado, doutor Gilberto Schwartzman. Uma pergunta que faço agora ao doutor Paulo Olímpio. O pacote anticrime do ministro da Justiça e da Segurança, Sérgio Moro, chegou em fevereiro ao Congresso Nacional. E até agora, nada. Ele está sendo cozinhado em fogo brando. E a população enfrentando a insegurança, a violência, os assaltos. O Congresso tem um terço do Congresso responde a processos crimes. Meu Deus. E é evidente que o pacote é a rigidez do processo penal e do direito penal, principalmente do processo e dos recursos, da quantidade de recursos, enfim, da duração de um processo penal. Aqueles deputados que estão respondendo o processo, e evidente com foro privilegiado, querem protelar o máximo possível. Tudo que no pacote do ministro Moro diz respeito a mudanças e afete a celeridade ou não do processo, ou as consequências do processo, será rejeitado. Então, já está sofrendo mudanças, as comissões técnicas estão mudando e vai demorar. Acompanhei a sessão plenária semana passada da Câmara dos Deputados, em que discutiram sobre a necessidade ou não do regime de urgência para votar o pacote anticrime do ministro. Olha, que tristeza. O Botafogo debochou do Moro, o Botafogo. É uma coisa... Mas acontece o seguinte... E aquele projeto delinquente que é o Columbre também. Esta mesma razão, doutor Paulo Olímpio, que eu não acredito em votação da prisão em segunda instância através de PEC. Não acredito. Eu não vejo a sociedade pressionando como deveria pressionar o Congresso Nacional, tá? E vejo esse corporativismo e essas pessoas que não querem a prisão a partir de uma decisão de segunda instância, porque vão ser atingidas por isso, eles vão terminar melando a possibilidade de aprovação. E bastava mudar o Código de Processo Penal, já teria resolvido o assunto. Já te ouvi falando isso e era receita prática, rápida e rasteira. Mas o Brasil marca encontro com a história e não vai. Vamos agora ao ponto final. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Ponto final do advogado Nestor Heim. Bem, nós, cidadãos normais, continuamos fazendo a nossa parte. Um dos nossos telespectadores, acho que foi professor de física, ele falou isso, né? Nós temos que fazer a nossa parte, não adianta, porque o Brasil está muito parecido com a Itália. A Itália é um país que funciona apesar dos governos. A economia, os agentes privados acreditam na Itália. E a crise é muito uma crise de Estado, já falamos sobre isso aqui, né? A crise não é das pessoas, dos empreendedores, é uma crise de Estado. Mas tem coisas desoladoras, né? Por exemplo, essa questão que se poderia resolver, que o Armando levantou, da prisão em segunda instância, uma mudança do Código de Processo Penal muito menos traumática, com exigência menor de quórum, inclusive, poderia resolver essa... Mas aí há a questão de conceitos de garantismo sendo discutidos à sociedade e os garantistas de ocasião, que não querem julgamento nenhum, porque eles não propõem nada para acabar com esse sistema de corrupção e eles gostariam que houvesse 659 recursos ad eterno. Eles são 46 anos de julgamento. Eles são contra as prisões, contra... Opinião do senhor Antônio de Santa Rosa: dizer que os professores se preocupam em ensinar ideologia é uma tremenda ignorância. Quem produz alienados em massa é a mídia e os apelos consumistas. Menos internet e menos televisão fará muito bem para a humanidade. Opinião do senhor Antônio de Santa Rosa. Discordo, mas estaria. Ponto final do sempre governador Germano Rigoto. Bom, primeiro eu quero mandar um abraço carinhoso. Outro dia eu estava saindo do João 23, encontrei a dona Ilse de Souza e o seu José, que tem uma banquinha na frente do João 23. Impressionante o papo, o conhecimento e
o acompanhamento do programa. Então, um abraço carinhoso para o seu José, dona Ilse, um abraço para o doutor Voltaire de Lima Moraes. Eu quero falar. Que foi doutora Denise, a desembargadora Denise, excelente, que competiu, fez uma grande votação. O doutor Voltaire, eu tenho uma relação com ele, quando ele foi presidente da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul e depois foi presidente do Nacional. Eu vou dar alguns dados. E eu era deputado federal e ele pegou o meu gabinete para a gente avançar na questão de fortalecimento do Ministério Público. E eu acompanhei o trabalho dele, vai ser um grande presidente. E só para terminar, uma resposta que não foi dada a uma pergunta que fizeste, Armando. Quando o presidente Trump diz que estão manipulando o câmbio no Brasil, bom, ele disse uma bobagem do tamanho do mundo, porque se o governo está manipulando, é exatamente para tentar diminuir esta valorização do dólar com relação ao real. Quer dizer, queimando reservas em cima de ações que o governo americano está tomando, essa guerra comercial com a China interfere aqui dentro. Então, se tem manipulação, parte dela é culpa nossa, mas não é manipulação para desvalorizar o real, é para tentar puxar o real para cima com relação ao dólar. Então ele está totalmente equivocado. O senhor Gregório de Bem Neto, de Passo Fundo, manda uma mensagem para o doutor Nestor. Desde os imperadores sempre diziam que o império estava quebrado. O Estado não é para dar lucro. Abraço, Gregório de Bem Neto, de Passo Fundo. Mas também não pode dar tanto prejuízo quanto está dando. Eu acabei de verificar a facilidade da tecnologia, o placar eletrônico Jurômetro, que tem toda aquela credibilidade. Desde o dia 1º de janeiro deste ano, só o governo federal já pagou 498 bilhões, 985 milhões de juros. Não estamos falando do principal, só de juros. Sabe quanto é que é o orçamento deste ano para o Ministério da Saúde? 130 bilhões. Sabe quanto é que é o orçamento do Ministério da Fazenda para esse ano? 120 bilhões. Então, o que nós já pagamos de juros por conta da esculhambação do dinheiro posto fora e da corrupção é mais do que nós já pagamos de juros, é mais do que o dobro da soma dos ministérios da saúde. E de uma política monetária irresponsável. Espero que não tenha passado a impressão que eu acho que o Estado tem que dar lucro, né? É de uma política monetária irresponsável. Só quero que seja equilibrado o Estado. Vou ver se eu condenso num minuto que tu está me dando a história de Voltaire Lima de Moraes, eleito ontem presidente do Tribunal de Justiça do Estado. Eu estava presidente da associação em 1980, quando ele assumiu a promotoria. Fez uma carreira brilhante. E como promotor foi presidente 2 vezes da Associação do Ministério Público, presidente da Confederação Nacional do Ministério Público, depois foi eleito procurador-geral no governo Colares e no governo que sucedeu ao governo Colares. Pois bem, desde 1997, pelo 5º Constitucional, ele é magistrado. Foi primeiro para o Tribunal de Alçada e depois para o Tribunal de Justiça. E agora, quebrando um paradigma, ele é eleito pelo Colégio de Desembargadores, o presidente do Tribunal de Justiça. Ele, quando assumiu, eu disse, esse moço vai fazer história. E Voltaire está fazendo história. Muito hábil, muito centrado, terá condições de fazer uma grande gestão na chefia do Poder Judiciário. Muito sereno, muito tranquilo. Certa vez, recentemente, o desembargador Voltaire fez uma pergunta: como é que tu conseguisse dar o furo na tua coluna sobre a minha indicação para o Tribunal de Justiça? Ninguém sabia, só eu e mais uma pessoa. E tu complicado. Bom, ponto final de Luiz Coronel. Tu já pode comentar: 200 deputados e senadores criaram agora há pouco a Frente Parlamentar pelas Prisões de Segunda Instância. Opa. Não são maioria, mas 200 é um número de algumas vai chegar. Número significativo. Eu queria rapidamente comentar, viu, Nestor, um texto que eu li essa semana dividindo os movimentos
partidários e movimentos sociais. Os movimentos partidários com bandeiras claras, objetivas, linhas diretas, freeway para as questões. Os movimentos sociais são apenas desassossego, descontentamento e intranquilidade social. Então, quando tu depara o que são apenas movimentos sociais, tu não tem encaminhamento e resposta. E são eles que estão dominando, em grande parte, os tumultos políticos contemporâneos. Ponto final do vereador Idenir Sequim. Eu quero, de todos esses assuntos brilhantes que foram tratados aqui, eu vou tratar um aqui da paróquia. Nesse final de semana, se realizou ali no Jockey Club um churrasco, um grande churrasco dos Amigos do Aço. De Aço, Amigos de Aço. O que é? A turma comandados lá pelo Elton Saldanha, Cássio Selaime, faz uma grande reunião de pessoas, 500 e poucas pessoas, com ingresso caro, e todo esse dinheiro revertido para o extremo sul, onde existe uma pobreza muito grande de crianças, e mais de 2.000 crianças receberão o seu brinquedo. Feitos claramente assim a arrecadação, a compra do brinquedo e a distribuição do brinquedo. Então, a sociedade se junta para resolver aquilo que o Estado não consegue fazer. Muito legal. Estamos chegando ao final do programa. Agradeço a brilhante participação dos convidados, em especial a companhia de todos que são assíduos assistentes do Pampa Debates. Fiquem agora com as principais notícias do dia na sua região, com os apresentadores locais do Jornal da Pampa. Uma boa noite e até amanhã. Pampa Debates. Oferecimento GBOX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras.